Imagine abrir as portas de um dos escândalos mais impactantes da história política brasileira, a Operação Lava Jato, e mergulhar em um novo capítulo que envolve o ex-juiz Sérgio Moro, a suposta manipulação de bilhões e uma teia complexa de interesses que desafiam a lógica de qualquer cidadão comum. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Neste vídeo vamos detalhar com precisão e clareza tudo o que você precisa saber sobre o suposto desvio de 2,5 bilhões de reais que está sendo discutido nos tribunais e nas manchetes de jornais, para que você compreenda a magnitude do caso e o que ele significa para o Brasil hoje. Prepare-se, porque as próximas informações vão mexer com sua percepção sobre política, justiça e poder econômico. O caso gira em torno de acusações de que Moro, conhecido nacionalmente por sua atuação na Lava Jato, teria participado direta ou indiretamente de esquemas que teriam permitido desvios bilionários dentro das operações conduzidas. O valor em questão, 2,5 bilhões de reais, não é trivial. Ele representa recursos equivalentes a anos de orçamento público investidos em saúde, educação e infraestrutura. A Lava Jato, que inicialmente foi saudada como um símbolo de combate à corrupção, agora se vê no centro de um debate controverso sobre legalidade, ética e responsabilidades judiciais. Aqui, vamos destrinchar ponto a ponto os detalhes que estão sendo investigados, incluindo relatórios financeiros, depoimentos de delatores, documentos judiciais e o que especialistas jurídicos estão dizendo sobre a viabilidade das acusações. Para entender o contexto, precisamos voltar no tempo e analisar como a Lava Jato começou. Em 2014, a operação se tornou o maior esquema de investigação de corrupção já registrado no Brasil, envolvendo empreiteiras, políticos e empresários em uma rede de propinas e contratos superfaturados. Sérgio Moro, na época juiz federal, ganhou notoriedade nacional e internacional por seu rigor e eficiência em conduzir os casos. Mas o que mudou agora é que surgem questionamentos sobre possíveis irregularidades no próprio processo, levantando dúvidas sobre a imparcialidade e a condução de investigações que, até então, eram consideradas referência de combate à corrupção. Documentos vazados e análises financeiras apontam transações suspeitas que poderiam indicar um desvio bilionário, o que coloca em xeque a integridade de toda a operação. O impacto desse suposto desvio é enorme. Se comprovado, ele não apenas comprometeria a credibilidade de Moro, mas também abriria um precedente perigoso, mostrando que mesmo figuras até então tidas como intocáveis podem estar envolvidas em esquemas complexos de corrupção. Especialistas em direito penal alertam que o caso, por envolver valores tão expressivos, exige um escrutínio extremo e processos judiciais minuciosos, para que não haja impunidade ou julgamentos precipitados. Vamos explicar detalhadamente as acusações, como os investigadores rastrearam os recursos, quais empresas e políticos estão sendo apontados como possíveis beneficiários e, principalmente, o que tudo isso significa para o cidadão brasileiro que acompanha a política com atenção e preocupação. Além disso, o vídeo vai abordar o posicionamento de Sérgio Moro, que nega qualquer envolvimento direto no suposto desvio, e como sua defesa está estruturando argumentos baseados em falta de provas concretas e questionamento da legalidade de algumas medidas adotadas pela própria Operação Lava Jato. Vamos analisar também o papel da imprensa, a repercussão nas redes sociais e como a opinião pública está dividida entre acreditar na narrativa de corrupção ou na defesa de um dos principais nomes do combate à corrupção no país. O objetivo é fornecer uma visão ampla e equilibrada, sem deixar de apresentar os dados e fatos mais relevantes, permitindo que você, espectador, compreenda todas as nuances desse caso que promete ser lembrado por décadas. Por fim, exploraremos as possíveis consequências jurídicas e políticas. A investigação do suposto desvio de 2,5 bilhões de reais pode gerar novos processos, abrir investigações sobre outros nomes que participaram da Lava Jato e provocar mudanças significativas na percepção pública sobre o sistema judicial brasileiro. Além disso, a questão financeira não se resume apenas aos valores desviados, mas ao impacto econômico e social que eles poderiam ter tido caso fossem aplicados em políticas públicas essenciais. Este vídeo vai detalhar cada etapa, cada documento revelador
e cada declaração importante, tornando você um especialista no assunto antes mesmo do encerramento da narrativa. Ao final, você terá uma compreensão completa sobre o que está acontecendo, quem está envolvido e quais são as possíveis ramificações para o futuro do Brasil, da política e da justiça no país. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. E agora vamos mergulhar nas possíveis consequências jurídicas e políticas desse suposto desvio de 2,5 bilhões de reais. Um valor que por si só já impressiona, mas cujas ramificações vão muito além do dinheiro. Imagine o impacto de processos judiciais que podem se multiplicar, investigando outros nomes ligados à Lava Jato e, quem sabe, revelando ainda mais camadas de um esquema complexo que toca a própria credibilidade do sistema judicial brasileiro. Cada novo processo não é apenas uma página nos tribunais. É uma peça que pode redesenhar a forma como a população percebe a justiça e como as instituições são confiadas pelo povo. Aqui, você vai entender por que cada documento, cada planilha financeira e cada depoimento se torna vital para montar esse quebra-cabeça gigantesco que pode mudar o rumo de figuras públicas e decisões políticas importantes. Mas o impacto não é apenas legal. O aspecto econômico e social do suposto desvio é ainda mais alarmante. Estamos falando de 2,5 bilhões de reais que poderiam ter transformado vidas, construído hospitais, escolas e gerado empregos, investimentos que fariam diferença real e imediata na vida do cidadão brasileiro. E é justamente essa dimensão que torna o caso tão arrepiante. Não se trata apenas de números frios, mas de oportunidades perdidas que refletem diretamente na sociedade, no bem-estar coletivo e na percepção de justiça social. Neste vídeo, vamos detalhar como cada cifra se conecta à política, à economia e à rotina das pessoas, mostrando que o que está em jogo vai muito além de tribunais e acusações, é sobre o futuro do país. Cada etapa dessa investigação será dissecada para você compreender o panorama completo. Desde as primeiras suspeitas, passando pelos documentos-chave, depoimentos decisivos, até as estratégias de defesa e os possíveis desdobramentos legais. Você vai acompanhar de perto como especialistas em direito penal e economia analisam os fatos, identificando padrões, lacunas e implicações que podem influenciar não apenas processos futuros, mas também políticas públicas e confiança na justiça. O vídeo vai transformar você em um especialista no assunto, trazendo clareza e contexto para um cenário que, à primeira vista, parece confuso e inacessível. No fechamento desta narrativa, você terá uma visão completa e detalhada do que realmente está acontecendo. Quem são os envolvidos, como os desvios teriam ocorrido, quais instituições podem ser impactadas e quais repercussões podem surgir no curto, médio e longo prazo. Este não é apenas mais um caso de investigação, é uma reflexão profunda sobre poder, responsabilidade e os limites da justiça em um país marcado por escândalos bilionários. Ao final, você estará totalmente equipado para entender, discutir e acompanhar cada movimento dessa história que promete marcar a política e a sociedade brasileira pelos próximos anos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai fazer seu coração acelerar e sua mente questionar tudo o que você sabia sobre justiça e poder no Brasil. Estamos falando de um suposto desvio de 2,5 bilhões de reais. Um montante que poderia transformar cidades inteiras, mas que agora está envolto em dúvidas, acusações e uma teia de intrigas que desafia a própria lógica da lei. No centro desse furacão está Sérgio Moro, o ex-juiz que ganhou fama mundial por comandar a Lava Jato, mas que agora se vê cercado de acusações que podem abalar para sempre sua imagem e a confiança que milhões de brasileiros depositaram nele. Imagine por um momento o que esses bilhões poderiam ter feito. Hospitais lotados de equipamentos modernos, escolas com laboratórios de ponta, estradas seguras conectando comunidades inteiras, investimentos que dariam dignidade e esperança ao povo. E agora,
Tudo isso pode ter sido manipulado, desviado, envolto em uma sombra de suspeita que deixa qualquer cidadão de cabelo em pé. E a história não para por aí. A Lava Jato, que foi vista como o farol da justiça contra a corrupção, agora enfrenta questionamentos sobre sua própria integridade. Documentos financeiros, relatórios detalhados e depoimentos de delatores indicam caminhos obscuros que podem levar diretamente a um desvio bilionário. Estamos falando de uma rede complexa, onde interesses políticos, empresariais e judiciais se cruzam, criando um cenário que parece roteiro de filme, mas é a realidade nua e crua do Brasil contemporâneo. Cada detalhe, cada movimentação suspeita, cada planilha financeira revelada é uma peça de um quebra-cabeça que, se montado, expõe um dos maiores escândalos do país. Não é apenas uma questão de números, é uma questão de ética, responsabilidade e justiça social. 2,5 bilhões de reais desviados representam oportunidades perdidas para milhões de brasileiros. Vidas que poderiam ter sido salvas, sonhos que poderiam ter se realizado e um futuro que poderia ter sido transformado. E enquanto o país observa, debates acalorados se formam sobre a legitimidade da investigação, a imparcialidade de Moro e o papel da justiça em proteger ou punir. É aqui que o cidadão comum percebe que não se trata apenas de política ou economia, trata-se do impacto direto na vida das pessoas, da confiança que depositamos nas instituições e da sensação de que talvez nem todos sejam tratados da mesma forma diante da lei. Mas não pense que tudo está perdido. Esta investigação ainda está em andamento, e cada passo, cada documento, cada nova descoberta pode redefinir o cenário. A possibilidade de abertura de novos processos, a exposição de outros nomes envolvidos na Lava Jato e a repercussão política que isso provoca tornam o caso ainda mais crucial. E é exatamente isso que vamos detalhar neste vídeo. Cada etapa, cada denúncia, cada defesa, cada repercussão econômica e social, para que você não apenas entenda os fatos, mas sinta a gravidade e a magnitude de tudo que está em jogo. O que está por vir pode abalar estruturas, derrubar certezas e obrigar o Brasil a repensar o conceito de justiça. Se esse suposto desvio for confirmado, não se trata apenas de dinheiro desaparecido, trata-se de confiança pública abalada, instituições questionadas e um alerta para toda a sociedade. Ninguém está acima da lei, mas ao mesmo tempo, até mesmo os que prometem combatê-la podem estar envolvidos em sua manipulação. E é exatamente por isso que você precisa estar atento, porque os próximos capítulos dessa história podem redefinir para sempre a política, a economia e a justiça brasileira. Neste vídeo você vai acompanhar como cada detalhe da investigação, cada cifra bilionária, cada testemunho e cada documento pode impactar não apenas os tribunais, mas a vida cotidiana de milhões de brasileiros. Você vai entender os riscos, as consequências e a magnitude desse suposto desvio, e por que ele representa um ponto de virada para o Brasil, para a política e para o próprio sistema judicial. Fique atento, porque cada palavra revelada aqui é uma peça fundamental para compreender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes e como isso pode afetar o futuro do nosso país de forma direta e incontornável. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.